E olha só, Folha de São Paulo. Não há mocinho no governo Bolsonaro. Só bandidos. Só bandidos. Todos que ocupam cargos de confiança fazem parte de uma quadrilha política que conspira contra a democracia. Não é quase todos. Não é a maioria. São todos. 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 A Damares é uma criminosa, uma bandida. O Carlos Nadalim é um bandido criminoso. Mário Frias, André Pociúncula, Felipe Martins. Tô botando meus ex-ministros, meus atuais, né? Paulo Guedes. Todo mundo. Imagina, como o Leandro Ruschel falou, se essa matéria do Luiz Francisco Carvalho Filho, no lugar de governo Bolsonaro, fosse o Supremo. Será que tava todo mundo preso? Mas isso aqui é liberdade de expressão pra mídia. Completamente liberdade de expressão. Aí esse pessoal que fala que todo mundo no governo Bolsonaro é bandido, fecha o olho pra isso daqui. Isso daqui eu não vi sair com destaque no Globo. Eu não vi sair com destaque na Folha de São Paulo. Leonardo Coutinho comentou. Filha de Fernandinho Beiramar, acusada de entregar quadrilha. Quadrilha é isso aqui. A dentista Fernanda da Costa, 35 anos, filha do Beiramar, responde a processo na Justiça Federal de Rondônia, no qual é acusada de entregar quadrilha comandada pelo pai. No processo que está em andamento na Justiça Federal de Rondônia, Fernanda responde pelo crime de organização criminosa. Segundo a investigação da PF, a dentista exercia um papel político e social na quadrilha do pai em razão dos serviços que presta em comunidades de Duque de Caxias. A investigação também apontou que Fernanda era pessoa de confiança de seu pai, a quem visitava na cadeia. O inquérito revelou como Beiramar continuava a comandar seus negócios ilegais, mesmo preso em uma unidade federal de segurança máxima em Porto Velho, Rondônia. A investigação demonstrou ainda que o criminoso expandiu sua atuação, passando a controlar máquinas caça-níquel, comercialização de botijão de gás, cesta básica, mototáxi, venda de cigarros e até o abastecimento de água. Obviamente, a matéria deu espaço para Fernanda, ela falou que desconhece tudo isso daí, para ela é só narrativa da justiça e ela vai provar que ela é inocente. Daqui a pouco vão falar que ela é bolsonarista. E falando de coisas, a imprensa quer falar tanto que o governo de Bolsonaro todos são bandidos, a imprensa também fechou o olho para isso daqui, ó. Isso aqui eu só teria visto. Eu só consegui ver, na verdade, porque a Anitta compartilhou. A postagem original do Diário do Povo, olha só, é uma página em português, mas que existe hoje em dia no Twitter uma classificação de quando um perfil ele é ligado a um governo, tem lá um nomezinho. Ou seja, esse grupo de mídia não é um jornal, não, é um braço do Partido Comunista. Essa postagem tem 10 curtidas, mas o conteúdo é bem interessante. O Xi, o brother do João Dória, pediu para respeitar a soberania, a independência e a integridade do Afeganistão. Apoiar a implementação do princípio de liderança afegã da propriedade afegã e permitir que o povo afegão decida independentemente o futuro de seu próprio país. Confiem lá no Talibã, né? No Tatar. É isso que o Xi está falando. A mídia brasileira vai falar algo sobre isso? Não, obviamente não. Por quê? Porque nós temos um bandido nacional muito mais perigoso, Jair Bolsonaro. E falando aí sobre os chefes do João Dória, olha só que interessante. Página aqui em inglês, perfil verificado, Inside Paper, fala aí questões ligadas ao mercado econômico. Essa postagem, a Tsuki já trouxe a tradução. Ó. Investigação revela que líderes do Banco Mundial pressionaram seus funcionários a inflar as classificações lá dos comunistas e da Arábia Saudita em relatórios de alto nível. Banco Mundial favorecendo o dragão vermelho. E o Leonardo Coutinho, ele fez um mini comentário sobre esse tema, com algumas matérias também do exterior, porque no Brasil ninguém vai comentar sobre isso. Um dos estudos de referência do Banco Mundial, até então referência para muitos países e investidores, fizeram investidores a fazerem investimentos em negócios, caiu em desgraça. Uma auditoria do banco descobriu manipulação interna para favorecer o dragão vermelho. Coloca a matéria do WSJ, Wall Street Journal. Alguém vai falar aí que é página bolsonarista? Não,
Tá lá, ó. O link para o relatório está disponível dentro do pronunciamento do Banco Mundial no primeiro post, mas o Wall Street Journal oferece uma boa matéria explicando a trapaça. Para fins meramente ilustrativos, seria como se os comunas tivessem recebido uma ajuda generosa de executivos para anabolizar seu ambiente de negócios. No mundo esportivo, a Rússia levou um puxão de orelha. Duvido que, neste caso de doping, o PCC sequer será molestado. Basicamente isso daí, ó. Ele estava na posição, ele ficaria na posição 83, ele foi para uma posição 78 lá, de umas coisas lá, porque mudaram aqui um númerozinho aqui, mudaram um númerozinho acolá, para mostrar, ó, meu país está melhor do que eu estou falando que tá. Aí tu tá com medo de investir dinheiro, ó, isso aqui tá parecendo arriscado. Não, que arriscado? Olha o que o Banco Mundial tá falando sobre a gente. Super confiável. Não sei o que eu tô falando, é o Banco Mundial. A mídia brasileira vai falar sobre isso? Obviamente não. Dória deve ter passado o recado, né? Todo mundo aí caladinho. Todo mundo caladinho. Outra coisa também, que não vi na imprensa brasileira, mas só aqui, ó, pela Reuters. Vejam só. Tanto falam na economia do Brasil como tá um problema e Bolsonaro é o culpado de tudo. Mas o Credit Suisse, que não vamos falar que isso aqui é bolsonarista, né? ICMS é o principal vilão do aumento dos combustíveis. Ah, vá. Ah, vá. É, né? Tá bom. A gente não sabia disso. E aí, essa questão da economia, tudo difícil, combustível caro, são dos responsáveis pelo derretimento de Bolsonaro perante a opinião popular. E ontem, o Datafolha fez mais uma pesquisa falando que Bolsonaro está derretendo. E a aprovação entre evangélicos caiu para 29%. Índice de reprovação do presidente é de 41%. A Anitta, ela levanta um ponto que é interessante. E eu já recebi alguma dessas pesquisas que ela falou. Não vou lembrar agora o nome do instituto. Mas na época foi uma pesquisa... Não vou falar qual foi, mas foi um partido político que encomendou. E ela fala o seguinte, ó. O mais divertido nas pesquisas é que, no máximo, uns 6 institutos confiáveis de pesquisa eleitoral no país, que tem, né, no máximo 6. E esses, no caso, são esses que são contratados pelos partidos para analisar os candidatos viáveis. Nenhum deles é contratado pela grande mídia ou publica seus resultados. Já o Datafolha e o Ibope estão em todos os lugares. Esses institutos têm, não é barato. Aqui eu recebi mesmo, comecei, cara, assim que vira 6 dígitos, uns milzinho a mais, né? Não começa com 2, não. Ainda tá na casa dos 100, mas 6 dígitos. Comentando quanto é coisa cara. Os partidos políticos contratam. Agora, Datafolha, não conheço ninguém falando assim, tal partido contratou. Eles fazem as pesquisas eram mais ou menos o seguinte. Era de alguns estados, aqui eu recebia e tinha lá. Eles perguntavam para a população, colocavam o nome de alguns políticos, diverso, do cenário, gente assim que, sei lá, na minha cabeça eu nunca nem ouvi falar, porque eu também não sou do estado, também não vejo um potencial político, e eles também fazem pesquisas dentro dos candidatos do próprio partido, e aí coloca para rodar porque eles querem monitorar a opinião popular, ver o que o povo está pensando, para na hora de compor uma base, escolher o candidato deles aí governador, ter mais chance de vitória. Nenhum desses institutos de pesquisa são contratados pela imprensa, o que é muito estranho. Só que mesmo com o Datafolha falando, né, que o Lula vence no primeiro turno, Bolsonaro derrete e tudo mais, a Folha de São Paulo ontem fez uma análise. Nem coloquei aqui em cima tinha lá o nome, assim, análise. Falando o seguinte, evangélicos não trocam Bolsonaro por Lula, apesar de aborrecimento com o governo. Não troca. Isso aqui pode indicar, primeiro, eles conseguem identificar que Bolsonaro, sim, apoia as pautas cristãs. Também dá para tirar da ideia que os evangélicos entendem que Lula não apoia. Ele realmente é o contrário de Bolsonaro. Não é porque ele é neutro, ele é contrário. Talvez Bolsonaro seja neutro, sabe? Nem é a favor nem é contra, mas Lula é contra. A gente mostrou ontem aquele do PT falando, ó, você vê a igreja aberta, tem que denunciar, tem que fechar tudo que esse pessoal tá fechado com Bolsonaro. Tem que fechar as igrejas. Tem que fechar a igreja. E também a gente tem que perguntar o seguinte.
Será que dentro das igrejas, os evangélicos não são assim um público mais politizado? Estão se debruçando sobre os problemas do Brasil e tudo mais. Vejo às vezes alguns líderes políticos falando o seguinte: temos que debater sobre política hoje para no futuro não nos tirarem o direito de falar sobre Jesus Cristo. E isso é uma verdade. É o caminho que vai seguir. O que depender do Lula, Lula falou que a religião, então, tem que passar na regulação aí, né? Ele falou, tem lá um vídeo que se ele ganhar, vai chamar ali os pastores para uma conversinha, né, no canto de ouvido. Esse é o Lula.